Bom dia, Excelência, senhor presidente, na pessoa de quem eu saúdo os demais componentes dessa igreja Câmara, duplo representante do Ministério Público, senhores eventuários, caros advogados que estão aqui e estão também na rede mundial de computadores, minhas senhoras e meus senhores. Estando aqui a falar pelos apelados, vimos trazer alguns esclarecimentos e pedir a confirmação da sentença de primeiro grau. No presente caso, nós estamos a tratar de uma construção de uma espécie de food park, quiosques que vieram a ser edificados no meio do passeio público de Santa Luzia. A edilidade iniciou uma reforma na praça que ficava próxima a essa rua e estendeu essa reforma adentrando ao passeio público e causando inúmeros transtornos. Ao iniciarmos com a demanda, o juiz, com o Marcão, foi até a rua, fez as devidas verificações, as consignou em processo, deferiu a liminar para que, naquele momento embrionário, fosse paralisadas as obras. O município recorre em agravo de instrumento, conseguindo uma liminar e, por sua conta e risco, haja vista que, desde aquele momento, foram alertados das inúmeras irregularidades que eles estavam a praticar, posto que não existia autorização legislativa, não existia previsão de projeto, nem nada que robustecesse aquela empreitada. Então, somente existia uma vontade do príncipe alcaide municipal em fazer uma construção em lugar indevido, inapropriado e que se fazia impossível, inclusive por imperativo da decisão judicial. A decisão precária possibilitou que ele continuasse a trabalhar e a fazer a obra, e ele continuou por sua conta e risco. Mais à frente, fora proferida a sentença de mérito, onde foi confirmada a liminar e determinada, inclusive, a derrubada daqueles quiosques, posto que construíra-se em frente a casas de pessoas de mais idade, quiosques aonde, em pouco espaço da porta das pessoas, se tinha banheiros públicos, se tinha bebedeira, se tinha uma destinação muito diversa daquela que se dá a uma rua comum. Ora, excelências, se o prefeito desejasse fazer uma espécie de food park, como eu usei essa terminologia para me referir ao começo, que desapropriasse casas, que comprasse um terreno, que fizesse os quiosques em lugar adequado, mas no meio de uma rua, onde moram pessoas e famílias há décadas, pessoas que ali residem há 50 anos, sem poder ter acesso por sua garagem e, às vezes, por sua própria porta. Existem fotos, existem provas nos autos que demonstram isso. E diante de tais irregularidades, de tais ilegalidades, e da sentença muito bem fundamentada e construída pelo juiz de primeiro grau, nós rogamos a Vossas Excelências que mantenham a sentença em todos os seus termos. É o que requer. Muito obrigado e bom dia para todos. Não temos a advogada da outra parte, não é isso? A palavra, eminente relator. Apelação Civil 0800-456, 90-2024, 815, 0321, originária da comarca de Santa Luzia. Apertando aqui o síntese, há duas questões em discussão. Definir se é necessária a edição de lei específica para a desafetação da via pública urbana, viabilizando a sua ocupação por calçadão e quiosques. 2. Estabelecer se, diante da irregularidade constatada, é juridicamente possível suspender os efeitos da sentença para permitir a regularização urbanística da obra. A controvérsia cinge-se, senhor presidente e demais pares, à legalidade da obra pública que transformou parte da rua Epitácio Pessoa, em Santa Luzia, Paraíba, em calçadão com quiosques destinados à exploração por particulares, supostamente realizada sem lei autorizativa
e sem a prévia desafetação da via pública. Nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, a desafetação de bem público de uso comum, como ruas e praças, exige a edição de lei específica, conforme dispõe o artigo 100 do Código Civil e doutrina administrativa quase unânime. Tal exigência constitui condição indispensável para modificar a natureza jurídica do bem e permitir seu uso privativo. E aqui eu transcrevo o próprio artigo e lições do mestre Eli Lopes Meireles. No caso concreto, restou incontroverso que a rua Epitácio Pessoa, via destinada ao trânsito, foi parcialmente suprimida para a implantação de quiosques, sem que houvesse lei municipal autorizando tal alteração de finalidade. A obra, conforme é evidenciado pelas fotografias constantes dos autos, comprometeu o acesso dos proprietários às suas residências com veículos e posicionou banheiros públicos em frente à porta de entrada de uma das casas, revelando alteração substancial no uso do espaço e prejuízo evidente aos direitos de vizinhança e de propriedade. Ainda que a edificação de calçadões e espaços de lazer possa, em tese, atender ao interesse público, tal intervenção exige a observância prévia do devido processo legislativo e dos princípios constitucionais que regem a administração pública. Constituição Federal, artigo 37, caput. A ausência de desafetação compromete a validade do ato, tornando nulo de pleno direito. A jurisprudência dos tribunais pátrios também tem rechaçado construções que violam a afetação de bens públicos. Destaca-se: fechamento parcial da via pública, ainda que para fins de interesse público, deve ser considerado irregular, com necessidade de desobstrução imediata. Nesse contexto, observa-se que os institutos de desafetação e da legalidade administrativa existem precisamente para proteger o interesse social, servindo como fundamentos estruturantes do Estado de Direito. Mitigar tais exigências compromete a segurança jurídica e pode criar precedentes que afastam o dever do Poder Judiciário de exercer o controle judicial dos atos administrativos, cuja finalidade é assegurar que o gestor atue dentro da legalidade e com justiça em proteção aos direitos dos cidadãos. Nesse particular aqui, senhor presidente, na minuta apresentada a Vossas Excelências, havia uma ponderação em torno das obras estarem praticamente concluídas, né? Com cerca de 90% do andamento. Mas, considerando aqui o que foi exposto e também vislumbrando melhor a situação dos proprietários que, de repente, tiveram a imediação da sua casa totalmente obstruída por barracas, como foi dito aqui na sustentação, com farras a madrugada adentro, perturbando o sossego, sem que houvesse o antecedente necessário por parte da edilidade, que seria a desafetação, constitui, sem dúvida, uma violação do direito de propriedade daquelas pessoas. Então, ante o exposto, alterando aqui a minuta do voto, nós votamos pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença que determina a desobstrução da via. É como voto. Acompanho Vossa Excelência também.